Fala galera, beleza? Tô aqui nesse vídeo, pessoal, para fazer umas considerações, conversar com vocês a respeito da prova de matemática do vestibular da URCA, agora desse fim de semana, né? Dias 2 e 3, prova de matemática do vestibular 2022.1. Pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: eu fiquei bastante decepcionado com essa prova, simplesmente porque faltou atenção da URCA no momento de redigir as questões ou redigir as alternativas dela, né? Tanto o enunciado quanto as alternativas. A meu ver, das 15 questões da prova de matemática desse vestibular, 5 elas merecem ser anuladas, tá certo? Eu vou passar aqui para vocês por que é que eu acho que essas questões devem ser anuladas. Eu estou aqui com a prova aberta, tá certo? Esse vídeo aqui vai ser só um vídeo de considerações a respeito da prova, tá certo? O vídeo com a resolução das provas, das questões, no caso, ele vai ser postado aí nos próximos dias dessa semana, tá bom? Uma coisa que eu vou pedir a vocês é o seguinte: como eu não fiz esse vestibular, eu não tenho acesso à parte de recursos contra o gabarito da prova, tá? Se algum de vocês aí, ou você que estiver assistindo esse vídeo, conhecer alguém, pede para entrar em contato comigo, deixa uma mensagem aí no YouTube, tá? Que eu respondo com os meus dados para a gente redigir para essa pessoa, né? Conversar com essa pessoa para que ela possa fazer os recursos das questões, tá bom? Então vamos lá. Quais são as questões que estão com problema? A meu ver, são as questões 17, tá? Essa questão aqui, pessoal, o problema dela é o seguinte: ela fala aqui, ó, duas retas RS do plano cartesiano se intersectam no ponto 2 e 3. Até aí tudo bem, tranquilo. O produto de seus coeficientes angulares é 3, sem problema nenhum, tranquilo. E a reta R intersecta o eixo dos y no ponto 1, 0. Aqui é onde está o problema. O ponto 1, 0, ele não faz parte do eixo dos y, não é? Já que o que é que a gente tem aqui no ponto 1, 0? A gente tem uma abscissa e a ordenada é 0, tá certo? A ordenada é 0. Ou seja, esse ponto, na verdade, né, essa reta intersecta o eixo dos x nesse ponto, não o eixo do y, tá certo? Então, aqui deveria ter sido o eixo dos x. Ao resolver essa questão da maneira correta, certo? A gente vê que o ponto onde a reta R intersecta o y é o ponto 0 e menos 3, tá certo? Então, aqui onde tem eixo dos y, deveria ter sido o eixo dos x, tá? Deveria ter sido o eixo das abscissas, já que o ponto 1, 0, ele pertence apenas ao eixo das abscissas, né? E não ao eixo das ordenadas, que seria o eixo y. Então, a meu ver, anulado por isso aí, né? A questão está mal redigida. A próxima questão é a questão imediatamente na frente, né? É a questão número 18, uma questão de geometria plana que, se tivesse sido bem redigida, teria sido uma baita questão. Uma ótima questão, de grau de dificuldade alto, tá? Exigiria uma percepção do aluno, conhecimento de trabalhar uma equação de segundo grau de uma maneira diferente, tá? E mais na frente ainda, uma percepção de por que uma das respostas que a gente acha na equação de segundo grau ela não funciona. Mas qual o problema aqui? Tá? Percebam que a URCA coloca que AB é igual a x, tá? O comprimento de A até B, e o comprimento de B até C é igual a y. E aí, no fim, ela pede, né? Ela fala aqui ainda que AP é igual a PQ, que é igual a QC. E ela pede qual é o valor de x. Pessoal, qual é o problema dessa forma que está aí? É impossível ela ser resolvida. Porque como é que eu vou pedir o valor de x? Né? Eu vou pedir o valor de x e eu tenho que a resposta vai ser em função de x também. Não faz muito sentido, tá bom? Então, o que é que era para ter acontecido? Essa questão aqui, pessoal, eu mandei para um grupo que eu faço parte, tá lá no Telegram, um grupo de geometria e saber o que o pessoal achava dela, porque eu estava achando muito esquisita. E aí, conversando lá, uma pessoa descobriu uma questão igual a essa, que caiu em outro vestibular, no vestibular da FUVEST, em 1988, tá? Ou seja, 34 anos atrás. E aqui está a questão. Ó, é exatamente a mesma. Eu tenho aqui o triângulo, tá? Em um triângulo OAB, no caso aqui é O, né? A URCA copiou para C, lá no vestibular dela, com OA, toda essa distância aqui, ó, de A até O igual a A, e de O até B igual a B, Bzinho no caso.
E ele fala que AP é igual a PQ, que é igual a QB, que é igual a X. E aí, então, ele pede o valor de X. Se vocês prestarem atenção, ó, nas alternativas, a URCA sequer mudou as alternativas. Ela deixou as alternativas da mesma forma. Tá? Não mudou, não inventou nada mais diferente. Ela deixou exatamente igual. Tá certo? Se você olhar aqui, ó, ela trocou só os números. Só que ela copiou errado a questão. Tá? O que é que ela deveria ter feito se ela queria copiar a questão da FUVEST? Só que com números, com dados diferentes, né? Ela teria que ter colocado aqui, ó, AP igual a PQ igual a QC igual a, sei lá, um certo Z, ou um certo A, um certo B. E aí, então, ele pediria isso, né? Nessas funções, o valor de A, Z, B, qual seria? A questão, o ideal é descobrir qual é o valor de AP, o valor de PQ, o valor de QC, e não o valor de X, que é igual a B. Além disso, tem um outro erro nessa questão também. No enunciado, ele fala que são dados os pontos P em AC. Mas, ó, P não está em AC. P está em AB. AB, ó. Então, aqui ainda tem esse outro erro de digitação, tá bom? Então, aí a segunda questão, né? Segunda questão, ao meu ver, que deveria ser anulada, é a questão 18. A próxima questão, pessoal, é a questão de número 21, tá? Uma questão de juros compostos. Por dois motivos, eu acredito que ela deve ser anulada. Primeiro motivo, não está no programa de estudo da disciplina, tá certo? Se vocês prestarem atenção, pegarem o programa de estudos pré-vestibular 2021.2, o vestibular passado, que teve o curso de medicina, no vestibular anterior a ele, né, 2021.1, lá no programa de estudo tem juros compostos. Juros simples e noções de juros compostos, se eu não me engano, está até dessa forma. Já no programa de estudo desse ano, né, a partir do vestibular passado e esse vestibular, eu trouxe até aqui, ó, a gente só tem porcentagens e juros simples. Não fala mais sobre juros compostos. Então, não está no programa de estudo, não deveria ter sido cobrado. Tá? A URCA pode tentar ludibriar o aluno, né? Falar que juros compostos é uma PG. Beleza, juros compostos é uma PG. Mas a questão do jeito que foi trabalhada aí, falando em dívida, matemática financeira, juros, ela deve ser tratada como juros compostos e não como PG. E aí, juros compostos, ela não está no programa de estudo da disciplina. Então, ela deve ser anulada também por isso, mas tem outro motivo. O outro motivo, pessoal, é que, novamente, a gente tem um outro erro de digitação. Tá? Na hora que a gente está fazendo os cálculos lá, de juros compostos, que a gente está usando aquela fórmula lá, né? O montante é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Quando eu faço 1 mais I, no caso, esse I é a taxa de juros, ele dá uma taxa de juros aqui de 8% ao ano. Então, 1 mais I seria 1 mais 0,08, que seria 1,08. Só aqui, pessoal, o que é que ele dá aqui para a gente arredondar? Ele dá 1,09 elevado a 8. E aí ocorre o grande problema. Não há como a gente aproximar o que aparece nos nossos cálculos, que aparece 1,08, porque simplesmente não há uma aproximação aqui para 1,08 elevado à oitava. A gente tem 1,09. E aí? O que foi que a questão errou? Acontece que os juros não é 8% ao ano. Ele deve ser 9% ao ano. Tá certo? Porque com 9% ao ano, a gente chega a 1,09 elevado à oitava, a gente consegue fazer essa aproximação e chegar numa resposta correta. Tá certo? Mas, do jeito que a questão está escrita aí, com taxa de juros de 8% ao ano, não dá para ser resolvido. A gente entra nesse imbróglio aí e ele não se resolve. Bom, então, outra questão errada, tá? Até se você colocar isso numa calculadora científica, o 8% ao ano, esquece essa aproximação aqui e faz na máquina, não há resposta. A gente chega numa resposta que não coincide com a resposta do gabarito, tá bom? Então, 8% ao ano está errado. Tá? O correto é 9% ao ano, deveria ter sido a taxa de juros. Então, terceira questão aí que deveria ter sido anulada. Vamos agora para a quarta questão, que deve ser anulada nesse vestibular.
é a questão de número 23, tá? Também uma outra questão que teria sido maravilhosa, caso tivesse sido digitada corretamente. Tá? Essa questão, pessoal, vocês vão ver quando eu resolvê-la, tá? É uma questão de transformar um radical duplo numa soma de radicais simples, tá certo? Em seguida, racionalizá-los. Ou, né, para quem tem uma percepção melhor, a gente consegue usar um produto notável aí para transformar essas raízes duplas que a gente tem aí embaixo em algo mais plausível para a gente, tá? Mais palpável. Só que, do jeito que a questão está, não há resposta. Tá? A gente acaba chegando num resultado completamente diferente do que tem aí nas raízes aí, né? O que tem aí nas alternativas, na verdade. O gabarito oficial traz a resposta dessa questão como sendo a letra C, 0. Beleza. Para que o gabarito seja 0, nós teríamos que ter 1 aqui no lugar do 9. Então, o valor da expressão 1 sobre raiz de 11 menos 2, raiz de 30, o resto aí, daria 0. A gente teria o gabarito perfeito. Questão maravilhosa, ótima. Certo? Então, do jeito que está aí, não há resposta. Então, como não há resposta, a questão deve ser anulada. Então, quarta questão aí, que ela tem que ser anulada, meu ver, né? Não há escapatória, porque simplesmente nem resultado tem para ela. E a próxima questão é a última questão, questão 30, questão também muito boa de progressão aritmética com logaritmos. Excelente a questão. Qual é o erro dessa questão? Não há alternativa. Tá? A resposta correta para essa questão é 26 mais 12 raiz de 2, que infelizmente não consta aí entre as nossas alternativas. Uma pena também, porque era uma questão ótima, misturou dois assuntos bons, tá? A resolução dela também é uma resolução muito boa, não é super difícil, tá? Envolve dois conhecimentos, envolve propriedades de logaritmos, né? Envolve lembrar o conceito de progressão aritmética, uma questão maravilhosa, mas que infelizmente não foi redigida a resposta correta nas alternativas. Então, por conta disso, né? Como eu falei para vocês, eu não tenho como entrar com os recursos porque eu não fiz esse vestibular. Mas se você conhece, se você conhece alguém, pede para entrar em contato comigo para a gente digitar os recursos, tá bom? Para que algo que anule essas questões. Porque se não for digitado o recurso, se ninguém entrar com recurso, simplesmente vai o gabarito que está aí e pronto. Vai ficar a questão errada como se ela tivesse certa, tá? Então, galera, esse vídeo foi só para isso, tá? Obrigado aí para quem acompanhou. E ativem as notificações aí, se inscreva no canal, dê joinha no vídeo, tá? Para você não perder o que vai aparecer mais para frente, tá? Fique ligado também, porque nessa semana ainda eu colocarei os vídeos com as resoluções de todas as questões, certa ou errada. A gente vai tentar resolver ela de maneira correta, dar um jeito, tá? Para que tenha uma resolução e não fique apenas perdido, porque de todas as formas a gente consegue aproveitar alguma coisa ainda de cada uma dessas questões, tá? Então, muito obrigado e bora para frente.